Queridos irmãos, vamos nessa hora meditar na palavra do nosso Deus. Eu te convido a abrir a sua Bíblia, Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Desde a semana passada, desde o domingo passado, nós temos meditado no Evangelho de Marcos. O reverendo Heber pregou no domingo passado em Marcos, capítulo 1, verso de número 1, falando sobre o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Hoje nós continuamos e vamos ler o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, a partir do verso de número 2. Palavra do nosso Deus, Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do verso 2 até o verso de número 8, a palavra do Senhor nos diz assim, conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo: Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Façamos mais uma oração, queridos. Ó Deus, eis a tua palavra diante de nós. Que privilégio, que honra temos, ó Deus, de ter acesso à Escritura Sagrada, inspirada pelo Senhor e hoje acessível a nós, teu povo. Fala-nos, ó Deus, por intermédio dela. Destrava mente e coração. Ó Deus, repreende nosso adversário, Satanás, e dá-nos, pela ação do teu Santo Espírito, lições da tua palavra. Dá-nos, ó Deus, pelo mover do Santo Espírito do Senhor, o entendimento dessa tua palavra, para que possamos viver por ela, nos princípios que ela mesma nos ensina. Seja assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, temos diante de nós um testemunho belíssimo de João Batista, que é replicado em todos os evangelhos, tanto em Mateus, quanto em Marcos, acabamos de ler, quanto em Lucas e também no Evangelho de João. Lá estão narrados, com alguns detalhes a mais ou a menos, lá estão narrados os testemunhos acerca de quem foi João Batista. O texto que lemos começa dizendo, conforme está escrito na profecia de Isaías. E então, o autor, Marcos, utiliza dois textos distintos. Um introdutório, que na verdade é Malaquias, capítulo 3, verso 1, e depois o texto do profeta Isaías, no capítulo 40, verso de número 3. Pontuando e colocando a mensagem de João Batista em seu lugar, na passagem do antigo para o novo, da antiga aliança para uma aliança em Cristo Jesus, o cumprimento da profecia do Antigo Testamento ao povo de Deus, agora presente em Cristo Jesus. Então, João Batista é este último grande profeta e primeiro grande pregoeiro da mensagem de salvação em Cristo Jesus. Por isso, nós temos que recordar a mensagem da semana passada. E se você não estava aqui, está disponível em nosso canal no YouTube, você pode acessar e ouvir e ser por ela edificado. Mas a mensagem é Marcos capítulo 1, verso 1, princípio do Evangelho, da Boa Nova, de Jesus Cristo, Filho de Deus. E então, a partir daí, Marcos, sem desprender uma coisa da outra, e continuando a narrar a Boa Nova de salvação para esse povo que é de Deus, diz, a profecia está se cumprindo. Veja o testemunho de João Batista. Malaquias, no capítulo 3, verso 1, diz exatamente essas palavras, como estão em Marcos, capítulo 1, verso 2.
Eis, aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. E depois dessa introdução, trazendo toda a tradição profética e messiânica, Marcos cita Isaías, capítulo 40, verso 3. Se você puder abrir, eu peço que você abra comigo. E o texto do profeta Isaías, no capítulo 40, a partir do verso 1, diz assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Isaías 40, verso 2. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Verso 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. E ele segue: todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Meus irmãos, na tradição judaica, a mensagem profética estava viva. Os nossos irmãos, nesse momento, viviam clima de grande tensão, dias sombrios. Haviam inúmeros candidatos a Messias, muitos, que se diziam os mensageiros ou o cumprimento da profecia. João Batista não era o único que apregoava a vinda de um Messias, mas também existiam naquele tempo inúmeros homens que se levantavam como a própria mensagem, se dizendo os Messias, aqueles que estavam ali postos para libertarem aquele que era o povo de Deus. Isso porque na passagem do século I a.C. para o século I a.C., toda a região da Judéia, Galileia, Samaria, Decápolis, estava tomada pelo Império Romano. E a imagem que eles tinham à época, depois de grandes lutas para que os romanos tivessem a posse da terra, a imagem que eles tinham na época era a imagem de uma dominação, como a época de Babilônia. Portanto, a imagem desse povo é de que, embora não tenham sido levados, tirados de sua terra e levados para uma terra estrangeira, eles ainda assim estavam debaixo de uma dominação estrangeira. E o Império Romano os fazia cobrar ou pagar impostos, cobrava-lhes pesados impostos, exigia deles restrições, e então esse povo anseia, aguarda e espera o Messias. É nesse momento que a voz profética em João Batista se faz presente e a mensagem de Isaías se fazia tão atual para aquele povo naquele momento. Eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. E a mensagem que ecoa das palavras de João Batista são as mesmas postas na boca do profeta Isaías. Preparai, preparai o caminho do Senhor, todos os vales serão aterrados, tudo será feito plano e reto. A imagem, queridos, é muito didática. Não haverá vale, não haverá montanha, não haverá caminho tortuoso, tudo será plano e reto. O Senhor vem. E a mensagem do profeta Isaías, muito atual para aquele povo naquela época, posta na boca de João Batista, atualizava a mensagem profética e dizia: Ele está às portas, o Senhor vem. Era uma mensagem urgente, era uma mensagem para aquele tempo, era uma mensagem para aquele povo e para aquele momento. Temos então um lugar, e este lugar é o deserto. O texto diz no verso de número 4 que apareceu João Batista no deserto. E no deserto, ele apareceu pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Nós temos um lugar e nós temos um profeta. Nós temos João Batista
no deserto. Quem é João Batista, senão a atualização e a própria imagem do profeta veterotestamentário? O texto diz, no verso de número 6, acompanhe na sua Bíblia, por favor: as vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Por favor, abra sua Bíblia em Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Vamos conhecer um pouco mais sobre o profeta João, como é narrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Olha o testemunho que o evangelista Lucas dá como a preparação dessa mensagem de salvação em Cristo Jesus. Lucas narra com detalhes, não só o nascimento de João Batista, mas o encaixando nessa história messiânica, o faz de maneira muito peculiar. E olha o que ele diz a partir do verso de número 5. Lucas 1, a partir do verso 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinham filhos, que Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se, apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Vamos ler juntos o verso 15? Leiamos juntos? Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Juntos ainda? E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Até aí. Queridos, o texto, e nós poderíamos até seguir o texto, mas o texto narra a vinda de um grande profeta, com o voto de consagração a Deus, que nós chamamos o voto de Nazireu. Esse homem será consagrado ao Senhor, e desde o ventre materno será cheio do Espírito Santo. É como se o evangelista Lucas dissesse: desde a sua concepção, esse menino estava cheio do Espírito e da ousadia que vem de Deus, para cumprir a missão que lhe cabia, anunciar o caminho para a vinda do Messias, o Senhor. Perceba que não é de se estranhar que o próprio João tivesse os seus seguidores, como de fato existiam seus seguidores, mas além de ter os seus próprios seguidores, que eles ficassem em dúvida e fossem enviados até Jesus. Jesus, é você mesmo que havia de vir? E então Jesus precisará dizer: volte a João Batista e relate a ele tudo o que tem acontecido, como os sinais do reino de Deus têm sido vistos, são palpáveis entre nós. Então diga a ele tudo que vocês viram e ouviram. João tem uma mensagem, João tem uma vida que encarna a mensagem, João é um profeta. A imagem do que está narrado em 2 Reis, no capítulo 1, verso 8, falando sobre o profeta Elias, que também se vestia com peles e cinto de couro. A imagem do que é narrado em Zacarias, no capítulo 13, verso 4, falando sobre os profetas em geral, quase sempre vestidos com manto de pelos, Zacarias 13, verso de número 4. Não só ele tem a imagem do que é o profeta, mas ele anuncia, ele é o apregoador, o anunciador, aquele que deixa fluir de seus lábios o anúncio das promessas de Deus. Esse é João Batista. Quando vai pregar, vai ao deserto
E mais uma vez, típico da mensagem profética, no deserto, traz ao povo a lembrança da origem da aliança de Deus, firmada no deserto. A um povo que caminhou no deserto por 40 anos. E todos os profetas se referiram ao período do deserto para relembrar ao povo a aliança que Deus tinha com esse povo eleito para si, como o deserto como o momento do encontro com Deus, aqui nas palavras de João Batista, como uma peregrinação da memória. Nós não estivemos no deserto, nós não caminhamos no deserto, mas lá estiveram os nossos pais, toda uma geração que caminhou e outra que nasceu e também cresceu no deserto, até a terra prometida que mana leite e mel. Como uma peregrinação da memória, esse povo é novamente levado ao deserto, e no deserto houve uma mensagem para o arrependimento e para a transformação. Quem são os ouvintes? Quem é o público que está indo até João para ouvir essa mensagem? Verso de número 5, capítulo 1 de Marcos. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. Claro, é uma hipérbole, queridos. Não iam todos, mas uma multidão. Um número incontável foi ter com João, vindos da Judéia e habitantes de Jerusalém, e iam ao deserto, às margens do Jordão, e o texto completa, no verso de número 5, assim conclui, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele, no rio Jordão. Queridos, Mateus, o evangelista Mateus, no capítulo de número 3, falando sobre João Batista, Mateus capítulo 3, lá no verso de número 7, acrescenta ou categoriza um pouco mais, especifica um pouco mais quem são essas pessoas. Há todo tipo de gente, no verso 5 de Mateus capítulo 3, saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados, e ele acrescenta, Mateus capítulo 3, verso de número 7, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Queridos, nós temos aqui homens e mulheres de Deus, com o coração contrito e quebrantado, indo ao encontro do profeta João, para ouvir essa mensagem e com arrependimento em seus corações, passarem pelo batismo, a purificação como símbolo de um novo tempo, de uma nova vida, o nascimento ou renascimento para uma nova vida. Mas entre esses, e assim disse o evangelista Mateus, existiam também fariseus e saduceus, que estavam lá ou por curiosidade ou por julgamento, em cujos corações não havia quebrantamento, não havia transformação e nem desejo de transformação. Havia, portanto, no meio da multidão, gente interessada na mensagem, mas por curiosidade, interessada no acontecimento, mas para verem de longe. E a esses, a mensagem profética de João Batista também se aplicava, porque era uma mensagem de Deus. Temos, portanto, um lugar, temos um profeta e temos um público. Falta-nos, então, apenas a mensagem. E a mensagem, queridos, não é diferente da mensagem profética do Antigo Testamento, que em si era o Evangelho. Quando nós pontuamos o Evangelho apenas no Novo Testamento, nós nos furtamos a verdade bíblica de que toda a revelação de Deus sempre chamou o povo de Deus ao arrependimento e à vida em Cristo Jesus. Quando não interpretamos toda a Bíblia à luz do Evangelho, nós corremos o perigo de acharmos que no Antigo Testamento há uma mensagem para um povo, que não somos nós, mas no Novo Testamento há uma mensagem que é aplicada à igreja e aos nossos dias. E essa não é a verdade. A verdade é que toda a Bíblia e toda a Escritura é inspirada por Deus. E de Gênesis a Apocalipse, o Evangelho está revelado. Por isso, toda figura, toda ilustração e toda imagem do Antigo Testamento
apontava para Jesus. É por isso que na primazia dos tempos, nos tempos áureos, Cristo vem e cumpre toda a profecia que dizia a respeito a Ele, e anuncia um novo tempo para a salvação desse povo, em que nós somos alcançados. Uma hora, desde o Antigo Testamento, a nação de Israel foi chamada como povo de Deus para ser luzeiro entre as nações e anunciar as boas novas de salvação que existiam em Deus. E a mensagem sempre era a mesma: virá o Messias para libertar o seu povo. Toda vez que no Antigo Testamento esse povo se afastava, esse povo recebia profetas, e esses profetas anunciavam tanto a punição, a ira de Deus manifesta, quanto a exigência de um arrependimento, transformação de vida para a salvação. Esse povo vai ser resgatado. Poderíamos ler todos os profetas, e todos eles seguem a mesma mensagem. O povo se desviou, foi infiel a Deus, e então a mensagem é: haja transformação de vida, mude seu proceder, se arrependa dos seus pecados, a vida disponível em Deus. E esse povo chamado a arrependimento, chamado a contrição, há de experimentar a nova vida, a libertação total. Queridos, quando João Batista, levantado pelo próprio Deus, prepara o caminho, meus irmãos, há uma mensagem tremenda, porque há um evento muito próximo: o Messias está entre nós. Essa é a mensagem. Precisamos de transformação. Por isso, João prega um batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Quando João vai ao deserto, ele é a própria mensagem profética e anuncia uma mensagem de transformação. Ela não é transformação por vias políticas. João Batista não pode anunciar uma transformação social. João Batista não pode anunciar uma transformação da religião judaica. Não. O que João Batista anuncia é uma transformação do eu, interno, pessoal, profundo e intransferível. A mensagem profética é: mude de vida, se arrependa, lance fora, deixe para trás tudo que não agrada a Deus. Passe pelas águas, purifique. É apenas um sinal externo, mas se lave e limpe-se. E a partir daqui, siga uma nova vida. Não há transformação sem que haja verdadeiro arrependimento e contrição de alma, sem que haja confissão de pecados. É por isso que o verso 5 de Marcos, capítulo 1, disse: e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Meus irmãos, a vida está acessível, nova vida e transformação e entrada nos céus, acessível a todo aquele que, arrependido dos seus pecados, confessa Cristo Jesus como Senhor e Salvador. O que João Batista diz é: haja arrependimento, para que haja transformação de vidas, para que de vocês sejam tirados todos os pecados. Mateus, o evangelista, no capítulo 3, havia dito, lá no verso de número 6, eles eram batizados no Rio Jordão e confessavam ali os seus pecados. O reconhecimento do pecado, o arrependimento e o perdão é a marca daquele que deseja de fato viver uma nova vida. Se não há arrependimento de pecados, se não há o reconhecimento de que caminhamos longe do Senhor, de que por nós mesmos somos incapazes de cumprir toda a lei de Deus e por isso precisamos diariamente confessar e nos arrepender para recebermos perdão, não há nova vida e não há transformação. Queridos, a nova vida que recebemos em Cristo Jesus não aplica em nós apenas o sentimento de que pecamos e precisamos de Jesus, mas que diariamente devemos varrer o nosso coração, devemos limpar a nossa alma na presença de Jesus, recebendo dele o perdão dos nossos pecados.
que diariamente devemos esquadrinhar a nós mesmos e, com sinceridade e verdade diante de Deus, devemos expor todas as nossas mazelas e dizer: Senhor, eu dependo de Ti. Embora viva em Ti, há ainda desejos pecaminosos em meu coração, minha mente tantas vezes maquina o mal e eu preciso do Senhor. Por isso a vida do crente, a vida do cristão é uma vida de constante arrependimento, é uma vida de constante revisão de vida, reavaliação, arrependimento e, por consequência, o recebimento do perdão. Claro, queridos, o que nos habilita a vivermos assim é o Espírito Santo. Por isso, a mensagem precisa ser cheia de Deus. O texto segue na boca de João Batista, no verso de número 7, por favor, verifique o texto aí em Marcos, capítulo 1, versos 7 e 8, ele diz, e pregava dizendo: após mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Em João, há um prenúncio da transformação que virá. João cumpre parte daquilo que será o batismo cristão, uma parte. Arrependimento e purificação já estão presentes no batismo de João, mas ele mesmo diz: eu estou aqui batizando vocês com água, depois que há verdadeiro arrependimento. Porém, vem quem vos batizará com o Espírito Santo. Em Cristo, o batismo toma um novo significado. Na plenitude dos tempos, com a presença do Espírito Santo, o batismo é sempre em nome do Deus Trino. Foi assim que o próprio Cristo disse em Mateus capítulo 28, ide, portanto, e anunciar o Evangelho. Qual é a mensagem de Mateus capítulo 28, queridos? Ao arrependimento e o ensino. Meus queridos, quando Jesus, encerrando a sua mensagem aos seus discípulos, diz: olha, ide por todo mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura, mas faça isso batizando-os. Ele diz: faça o batismo, não só como João, ao arrependimento e à purificação, mas o faça em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, não só batize, discipule, ensine cada um destes que estão sendo batizados a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Meus irmãos, em Cristo Jesus, o batismo é uma referência ao Deus Trino. Somos batizados em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Há um símbolo bendito e tremendo. O Novo Testamento, e eu digo as referências, embora a gente não vá analisar os textos, mas em Romanos, capítulo 6, versos de 3 a 6. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, verso 13. Ainda em Gálatas, capítulo 3, verso 27, ou Colossenses, capítulo 2, verso 12. O batismo é o símbolo máximo da nossa união com Cristo. O homem, a imagem de Cristo, morto no madeiro, no batismo, morre para si, mas se levanta com a nova vida recebida em Cristo Jesus, assim como o Pai ressuscitou ao Filho. O batismo então assume, ou nos toma, e aplica a todos nós, esse símbolo máximo da nossa união com Cristo. Não vivo mais para mim, eu morri para mim mesmo, a antiga vida de pecados foi deixada para trás, e eu recebo em Cristo a nova vida e a capacitação do Santo Espírito de Deus para lutar com forças contra o pecado. Meus irmãos, há para todos nós uma promessa de resgate. João mesmo disse: eu estou aqui, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. A mensagem profética é importante, ela tem o seu lugar e ela nos chama ao arrependimento.
a transformação de vida, mas vem aquele que de fato nos transformará por toda a eternidade. Aquele que ao mudar a nossa vida, nos colocará na presença do Pai, nos unirá com Ele e garantirá para nós uma vida eterna. João não pode fazê-lo, por mais que conclame esse povo ao arrependimento. João, ao batizar no Rio Jordão, não pode garantir a eternidade, mas Cristo Jesus o pode, por sua vida, por seu testemunho, por sua morte e ressurreição. Meu querido irmão, minha querida irmã, se nós estivermos firmes em Jesus, se nós nos apegarmos a Ele, se nós olharmos para a Bíblia, como a revelação de sua vida, de seu caminhar nessa terra como exemplo a ser seguido, certamente agradaremos ao Pai, mas cheios do Espírito Santo de Deus, estaremos habilitados, queridos, a buscarmos a face do nosso Deus, olhando para Jesus. Aquele que vê o Filho, vê o Pai. Aquele que imita o Filho, se aproxima do Pai. Aquele que está com o Filho, está com o Pai. Cheios do Espírito Santo de Deus, sendo transformados dia após dia, por esse Espírito Santo que em nós habita, dado pelo próprio Deus e seu Filho. Queridos, caminhamos nessa promessa. O Senhor vem, Ele vem, e Ele vem tomar para si a noiva, a igreja sua, lavada, remida no sangue do Cordeiro. Meu querido irmão, minha querida irmã, a mensagem profética, testemunhada em João Batista, continua relevante, continua viva, ainda é atual. É uma mensagem para os nossos dias. E então, eu poderia, diante desse texto, de toda a narrativa que fiz, fazer três aplicações. Há três públicos diferentes. Em primeiro lugar, a mensagem profética se dirige àqueles em cujos corações não há transformação, não há arrependimento, seus corações estão endurecidos como pedras. Talvez o que te instigue seja uma pretensa paz, ou boas palavras, belas palavras, que possam tranquilizar o seu coração, mas apenas isso. E não haja comprometimento e engajamento com a mensagem de salvação que há somente em Cristo Jesus. Para estes, a mensagem profética diz: Ele vem. E a estes, a mensagem profética é dura, e ela diz: raça de víboras, cobras venenosas, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Quem iludiu vocês? Quem disse para vocês que será possível anestesiar a consciência, como se a ira de Deus não recaísse sobre a vida de vocês, onde não há arrependimento e transformação? Meus irmãos, a mensagem do Evangelho, a mensagem profética é a mesma, e ela é dura àqueles que não demonstram frutos de arrependimento, de vida transformada, de que entenderam a mensagem de salvação, ou se entenderam, não a quiseram seguir. Mas em segundo lugar, a mensagem profética continua viva e atual para aqueles que são tocados pelo Santo Espírito de Deus, e a estes essa mensagem diz: se arrependam dos seus pecados, mudem de vida, busquem Cristo Jesus, porque se estivermos nele, e somente nele, nós herdaremos a vida eterna, a vida disponível a todo aquele que crê em Jesus, reconhecer o seu pecado, se arrepender e receber dele perdão. E a estes, eu digo, se essa mensagem toca o seu coração, se você compreende as más notícias de um homem em pecado, mas as boas novas da salvação em Cristo Jesus, então abra o seu coração. Nesse dia, nessa noite, neste momento, se entregue por inteiro e diga: Senhor Jesus, eu sou teu, a minha vida é tua, toma-me em tuas mãos e faz-me andar pelos teus caminhos.
diga e faça essa oração a Ele nessa noite: Senhor, eu me arrependo de todos os meus pecados, quero deixar para trás essa velha vida e recebo de graça, por graça, com a fé depositada em Ti, das Tuas boas mãos dadivosas, o perdão, a salvação e a vida. A você, eu te cumprimento como irmão na fé e digo: você faz parte da família de Deus. Se o Espírito Santo toca o seu coração e, compreendendo essa mensagem, você demonstra arrependimento e confessa Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Mas, meu querido irmão e minha querida irmã, essa mensagem continua atual, viva e relevante a um terceiro grupo. Aqueles que uma vez foram resgatados e de uma vez por todas foram transformados. Continuamos em uma vida de santificação, mas o reino dos céus nos pertence. Estamos em Cristo Jesus, passamos pelo batismo e demonstramos ao mundo, pela profissão da nossa fé e pelo batismo, que não vivemos mais pelos prazeres da nossa carne, segundo o velho homem, mas iniciamos na conversão, na regeneração, um novo caminhar. Lutamos ainda contra o pecado, capacitados pelo Espírito Santo, mas aguardamos o dia glorioso em que seremos arrebatados e estaremos com Ele nos céus. A nós, que confessamos a Cristo Jesus e passamos pelo batismo, a mensagem continua atual. E que não haja surpresa. Mas, meu irmão e minha irmã, hoje, nós somos esses profetas de Deus. E essa mensagem deve estar em nossos lábios. Ora, se Cristo veio, mas disse que regressará, então essa mensagem é urgente. Ele vem, todo olho o verá, e toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. Meus irmãos, se nós perdermos de vista aquilo que nos aguarda, aquilo que vem, nós entraremos no curso desse mundo natural, ordinário, comum e normal. Acordaremos, trabalharemos, produziremos nessa terra, teremos o fruto do nosso trabalho, geralmente chamado de salário, vamos gastar, bem ou mal, mas gastaremos, e viveremos todos os dias assim, até que morreremos. Nós não fomos chamados a isso, fomos chamados no exercício da nossa vocação, do chamado que Deus nos dá, seja qual for, para darmos o melhor de nós mesmos, testemunhando o reino que vem. Meus irmãos, se não for essa a urgência do nosso coração, entraremos na engrenagem desse mundo, pelos valores desse mundo, pelo sistema desse século, mas não fomos chamados para isso. Fomos chamados, estando ainda aqui na terra, como mensageiros da salvação. Se nós somos os embaixadores do reino de Deus, então, meu irmão, minha irmã, cabe a nós anunciarmos ao mundo a atual mensagem profética. Ele vem, arrependam-se dos seus pecados, vós que estáis distantes de Deus, e se acheguem à cruz de Cristo Jesus, porque Ele vem e chama um povo para si, e nós devemos anunciar nessa terra a salvação em Cristo Jesus. Seja o melhor funcionário, seja o melhor servidor público, seja o melhor estudante, o melhor aluno da sua universidade, da sua sala de aula, seja o melhor, sua vida testemunhará a vida que há em ti, para que outros também sejam alcançados pela vida de Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, o nosso testemunho anuncia, essa vida é passageira, mas a eternidade virá sobre nós, o reino de Deus virá, prepare-se. Meus irmãos, se nós perdermos de vista a eternidade, nos acostumaremos rápido e fácil com essa terra. Ela tem promessas de satisfação rápida, pessoal e alegria constante. É tudo falso. Nós nunca encontraremos satisfação se não for em Cristo Jesus. O mundo não encontrará realização se não for em Cristo Jesus. Não haverá transformação de vida se não for em Cristo Jesus. Então, voz do que clama no deserto, a mim e a você, uma vez alcançados pela mensagem do Evangelho, precisamos continuar a anunciar: preparai o caminho do Senhor.
Maranata, vem, Senhor Jesus, Ele vem. Aqueles que têm o coração endurecido, a ira de Deus virá. Aqueles onde a mensagem de salvação encontra guarida, mude de vida, encontre-se em Cristo Jesus. Ele tem poder, nós cantamos isso, Ele tem poder para salvar. A nós que fomos salvos e transformados pelo Evangelho, a mensagem profética diz: continue a anunciar, o Senhor vem. Queridos, se nós sairmos todo dia para anunciar o Evangelho, com a compreensão de que nós somos os profetas de Deus para a nossa geração, para nosso tempo e para essa terra, um dia nós vamos acertar, Ele chegará. Se todo dia você, com zelo no coração, sair a anunciar o Evangelho de que Ele vem, tenha certeza, um dia você acertará, Ele vem, Ele vem. Nem que Ele venha e te leve só você para Ele, ou que nós vejamos os céus abertos e o Filho de Deus voltando da mesma forma como Ele foi, mas Ele virá. Se nós sairmos a anunciar, de fato e de verdade, a profecia vai se cumprir. Ela não depende do profeta, ela depende unicamente do Deus que nos chama como seus profetas para essa geração. Vamos orar, queridos? Feche seus olhos. Temos um desafio grande pela frente. Feche seus olhos. Clamemos ao Senhor. Ó Deus, a mensagem profética, ela é atual, ela é viva e tem ainda os seus efeitos. Cristo regressará, virá sobre as nuvens, e ai daqueles que não se renderam aos teus pés. Enfrentarão dor inextinguível. Ó Deus, glória ao teu nome, porque a mensagem profética anunciada também encontra terra fértil, onde há arrependimento e transformação. Em Cristo Jesus, e pela ação do Espírito Santo, ó Deus, eu creio, corações vão se render, almas vão se derramar aos teus pés, encontrarão salvação em Cristo Jesus, terão nova vida, nova família, novo impulso para viver. Ó Deus, obrigado, porque creio, estamos como igreja, reunidos como teu povo, e como teu povo, ó Deus, diante da mensagem profética, colhemos para nós mesmos, abraçamos essa missão e clamamos: Senhor, capacita-nos num mundo tão hostil ao Evangelho, dá-nos a palavra certa, no tempo certo, na ocasião certa, dá-nos a oportunidade exata, Deus, e ajuda-nos a anunciar o Evangelho na nossa família, a tantos tão próximos de nós, que precisam de Ti, familiares, irmãos de sangue, pai, mãe, filhos, distantes do Senhor. Ó Deus, sejamos profetas nos nossos lares, anunciando a mensagem de salvação à nossa família. Sejamos como João Batista, anunciando arrependimento para a transformação de vidas naquele que viria, Cristo Jesus, que pode batizar com o Espírito. Ó Deus, ajuda-nos, nós passamos tanto tempo da nossa vida no nosso setor de trabalho, convivendo com pessoas na universidade, na escola, amigos de longas datas, outros nem tanto, mas convivemos com tanta gente que não conhece ao Senhor. Ó Deus, dá-nos o poder e a graça de vivermos o Teu Evangelho, para que olhando para as nossas vidas e ouvindo a mensagem que sai dos nossos lábios, esses nossos amigos, colegas, conheçam a mensagem de salvação. Ó Deus, mesmo a quem não conhecemos, dá-nos ousadia, ó Deus, para como filhos Teus, alcançados pelo Evangelho de Cristo Jesus, preguemos, anunciemos a salvação, porque o Senhor vem, sem demora, não tardará, o Senhor vem. Nós cremos e anunciamos, e por isso clamamos: Maranata, vem, Senhor Jesus, vem. É a Ti, ó Pai, que oramos, na capacitação do Espírito Santo de Deus, e em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos, nos dê uma semana rica de bênçãos, para testemunharmos o Evangelho de Cristo Jesus.